A Semana Farroupilha foi aberta oficialmente nesta sexta-feira, dia 14 de setembro, com o acendimento da chama no Palácio Piratini. O governador do estado, Tarso Genro, recebeu a centelha das mãos do presidente do MTG, Erival Bertolini. Conduzida por cavalarianos, a chama seguiu para a Assembleia Legislativa, onde foi entregue pelo coordenador da primeira região tradicionalista, Nairoli Calegaro, e recebido pelo deputado estadual Nelsinho Metalúrgico, que representava o presidente da casa. Desfilando pelas ruas do centro da capital, o grupo de cavalarianos, prendas e peões alterou a paisagem urbana de Porto Alegre. Já em frente à Prefeitura Municipal, o secretário de Cultura adjunto Vinícius Brum, representando o prefeito Fortunati, recebeu a chama. Uma solenidade rápida marcou a chegada da chama ao QG da Brigada Militar, onde foi recebida pelo comandante-geral da corporação, Coronel Sérgio Abreu. Depois da abertura oficial da Semana Farroupilha no Palácio Piratini, a chama crioula percorreu as ruas da capital, passando pela Assembleia Legislativa, Prefeitura Municipal e o QG da Brigada Militar, até chegar aqui, o monumento a Bento Gonçalves, um dos ícones da história do Rio Grande do Sul. Após ser acesa no monumento a Bento Gonçalves, a chama foi conduzida até o monumento maçônico, na esquina das avenidas João Pessoa com Ipiranga, encerrando seu desfile pelas ruas de Porto Alegre. Obrigado. Acaba por ser escravo, mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Projeto Cultural do Piquete Amigos do Sul trouxe para o acampamento Farroupilha uma beleza de café campeiro. E eu estou aqui com a dona Lore, que vai explicar para nós essa miscigenação de culturas que está representada aqui nessa farta mesa. Aqui nós podemos identificar rapidamente, assim, sem muito conhecimento, que é o meu caso, a culinária alemã, a culinária italiana, mas eu vou deixar a especialista falar um pouquinho mais a respeito, primeiro da ideia desse projeto e depois explicando mais claramente e especificamente o que está representado aqui nessa mesa bacana. Bom, como nós já sabemos que o café campeiro, ele é um café muito usado, sempre foi muito usado pelos colonos para se alimentar bem, para poder ir para a lavoura e conseguir ter uma função boa no trabalho deles. Tem essa mistura de italiano, porque como nós temos uma produção muito rica em grãos, o Rio Grande do Sul
ele é rico em grãos e frutas, legumes, verduras. Então a gente teve essa ideia de apresentar um café campeiro quase que estilo colonial. Por isso que nós introduzimos a cultura italiana, a alemã e o princípio que eram os primitivos que trouxeram os grãos para o Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui uma variedade de alimentos e o Piquete tem como objetivo principal a inovação, que é uma coisa assim que poucos usam e sabem e conhecem, de a gente poder fazer o aproveitamento total, quase que total do alimento em si, os grãos, as cascas, como eu vou demonstrar ali, tem produtos feitos com a casca e tudo que está aqui praticamente é tudo industrializado aqui, é fabricado aqui, é produzido aqui e muita pouca coisa vem de fora. Então nós temos uma riqueza muito grande nesse sentido. Nós temos aqui, que é já bem conhecido de todos, o aipim frito, que todo mundo conhece. Isso aqui talvez alguém não conhece, isso aqui é uma farofa de pinhão, o carreteiro, o feijão mexido. Temos aqui a rabanada, que é feito com o pão. Aqui é pão caseiro, um pão de leite totalmente caseiro, um pão de centeio. Temos aqui a rosca de polvilho, que é produzida com a farinha de mandioca e a farinha, no caso a mandioca. O queijo, que é produzido no sul também. Temos aqui um bolo com proteína de soja, que é pouco conhecido ainda, que a gente pode fazer uma variedade de produtos com o soja, que pode fazer leite, pode fazer uma variedade de produtos com o soja. Temos o tradicional torresmo de porco, temos a batata doce assada, que é conhecidíssima na colônia. Qualquer colono que vocês vão conhecer, vão ver que tem a batata doce. Tem a carne de porco. Temos aqui um bolo amanteigado. Esse aqui, o tradicional bolo de milho, com a farinha de milho, que tudo é produzido aqui no sul. Temos aqui um bolo com casca de banana, que aproveita-se toda a banana, faz o bolo de casca de banana. Aqui temos um bolo com casca de laranja, também se aproveita praticamente toda a laranja. Temos ali a linguiça de porco, temos a outra linguiça morcilha, temos o queijo, a ricota, que é produzida no sul também. Aquilo ali é um ovo mexido com bacon, tudo feito aqui. Esse aqui, nosso leite de vaca, conhecidíssimo. Temos aqui o café campeiro, que o nosso amigo Edson fez, que faz parte, sem ele não se vive, sem um café bom não se vive aqui no sul, né? E aqui nós podemos apresentar assim um pouco das frutas, como por exemplo, nós temos assim uma variedade de frutas, de legumes, onde nós conseguimos fazer as maravilhosas geleias, os doces. O leite, nós fizemos a nata. Então nós temos uma riqueza muito grande aqui no sul. Bom, amigos da TV Tradição, depois de toda essa explicação, depois de todo esse bate-papo, é claro que eu vou me sentar e vou me abancar para ver se o café vai me dar aquele sustento, como se diz, para eu seguir nessa jornada aqui no acampamento Farroupilha. E a preparação do café é um caso à parte. Um toco em brasa é mergulhado na água, misturada com o pó do café. E conforme o anunciado, depois do trabalho feito, o momento de degustar as delícias campeiras. O Piquete Potro Sem Dono trouxe para o acampamento este ano um projeto cultural que está ligado à história e ao coração do povo gaúcho, a evolução do cavalo crioulo. Eu desenvolvi numa pesquisa, abri em 3 viés, né? O primeiro discorrendo sobre a origem do animal cavalo,
Um segundo ponto, a chegada desses animais na América do Norte e do Sul, nas duas Américas. E no terceiro ponto, falar especificamente sobre o cavalo crioulo no uso pelo gaúcho. Da origem aos dias atuais, o PTG trouxe um material que explica bem a evolução e os tipos, de acordo com a pelagem. Eu ensino gateados e lubunos. A gente nota que desde a origem conhecida do cavalo, ele, que data de mais ou menos 60 milhões de anos, ele vem numa evolução onde nos primórdios ele tinha não só a pata como alguns dedos laterais que vem fechar com essa atrofia que se vê no garrão do cavalo. Já é uma evolução do que ele tinha, esses dedos laterais. De 10 milhões para cá, onde ele firmou o gênero que é hoje, que é a denominação Equus, que vem do cavalo atual, ele perdeu ele atrofiou e trouxe só a pata com o casco, né? Além de falar sobre o velho companheiro do gaúcho, o PTG Potro Sem Dono fez uma breve abordagem sobre a encilha, inclusive trazendo uma com mais de 100 anos. Todos eles são lombilhos, né? Mas tem um lombilho propriamente dito, que é um antigo. Depois vem o sirigote, a sela e o basto, que é o basto mais procurado pelo gaúcho, né? São gritos de vamos cavalo, toca, toca, era, era. Esse senhor que está aqui do meu lado foi o responsável pela padronização do símbolo do Rio Grande do Sul, do brasão do Rio Grande do Sul, a pedido do então governador Ildo Meneghetti. Seu Freitas, como é que foi que o governador chegou até o senhor? Bom, a história começa assim. O deputado Getúlio Marcantônio queria fazer uma publicação e mandou colocar o brasão na capa do livro. Como na época não havia um decreto criando brasões, o brasão do Estado, eles ficaram confusos, porque tinha 3 ou 4 desenhos utilizados pelo governo do Estado. Aí ele queria saber qual o oficial. Depois de uma pesquisa feita pelo historiador Paulo Xavier, né, chegaram à conclusão que o brasão não tinha brasão oficial. E fui designado para desenhar o brasão. Durante essa época, que levou mais ou menos uns 3 meses, e durante esse tempo todo foram surgindo as ideias, né? Selecionados itens pelo historiador Paulo Xavier, né, para serem colocados na bandeira, porque na época o brasão, os brasões, tinham muitos desenhos, e aí o Paulo Xavier foi consultando alguns historiadores, inclusive o Lessa, que hoje nós somos amigos, era a esposa dele, né? Sobre o que colocar na bandeira para facilitar, para ela não ficar tão complicada como aquelas que existiam na época. O brasão, não a bandeira é originária do Bento Gonçalves. O brasão é que é novo. Daí foi o Paulo Xavier fez o texto do decreto, está todo ele publicado em janeiro de 1966, né, no Diário Oficial. Freitas revelou um sonho que ele tem há bastante tempo, de ver o governo do estado fazer uma publicação oficial para ser distribuído nas escolas, para que os erros muito cometidos atualmente não sejam repetidos no futuro. O desenhista afirma que é muito comum encontrar erros nos brasões, até mesmo em locais oficiais. Inclusive, em gabinete do governo do estado, né, muitos secretários
Inclusive um vice-governador tinha a bandeira ao lado dele com o listel errado. O listel, em vez de estar com a parte aberta assim, tá? Estava enrolado como o brasão de Porto Alegre, né? E eu sempre estou questionando sobre isso, tá? Quais são os principais erros que o senhor encontra por aí? Até nas cores já encontrei, com as cores erradas, mas o principal é o listel, que é essa parte de baixo aqui, tá? Chama-se listel, que cada item, cada peça tem um nome, segundo a heráldica, né? E o que erram mais é o listel. Uma aula de fauna e flora, e tudo feito na prática. É assim o projeto do piquete Morro da Tapera, dos servidores do Judiciário. Aqui todos os dias vem uma escola. A missão de quem está acampado é resgatar a parte cultural e histórica do Rio Grande do Sul, além, claro, do desenvolvimento sustentável. Trazer para eles essa mensagem de manter o equilíbrio entre a ação do homem e o uso inteligente da natureza. E eles mesmos têm a oportunidade de plantar sua mudinha, escolher a muda, levar para sua casa ou para sua escola e aprender a cuidar dela. As crianças têm contato direto com as plantas nativas e cada uma com uma placa identificando o nome científico e popular. Algumas até correm um risco de extinção, como é o caso da erva mate, araucária e pitangueira. E depois do aprendizado teórico, a criançada vai para a prática. Eu botei areia, botei um pouquinho de pedras, depois reguei ela. E aí chegando em casa vai fazer o quê? Vou dar para minha mãe e vou plantar depois. Uma maneira diferente de aprender brincando e refletindo. Eu aprendi que a gente tem que tratar a natureza bem melhor. Grande satisfação é ter essa convivência aqui com esses jovens estudantes e saber que de alguma forma a gente está passando uma mensagem e um estímulo e ajudando a formar esses novos gauchinhos. O uso de remédios caseiros para a prevenção e cura de doenças e até mesmo uma alternativa natural para dores momentâneas. Uma forma de entender o que uma simples planta pode trazer de benefícios para a nossa vida. Aqui estão expostas mais de 100 tipos de plantas. As pessoas que estão em casa podem fazer mais de 800 receitas diferentes, todas com funções medicinais. O conhecimento científico produzido na universidade ou dentro da ciência, da proposta da ciência, não é contraditória, não elimina o conhecimento empírico que as pessoas construíram durante milênios na relação com a natureza. Entende? Que daqui a pouco nós temos que repetir no laboratório com um modelo animal, com um rato, com um modelo não sei o quê. Para cada sintoma, uma planta indicada. Gripe A. 4 básicas. O guaco, que é um broncodilatador básico, além de outras atividades. A salva da tosse. O agrião do seco, o agrião da água. Hoje nós trabalhamos com o agrião da água por causa da dengue, né? E mais a tansagem. Com essas 4 plantas, tu já fazes um ótimo xarope. E aí tu acrescentas em outras plantas que são, digamos, astringentes. Tipo folha de ameixa, de algumas rosáceas, o mamão, que inclusive se usa para maciar a carne, como ele é expectorante, porque ele é mucolítico, ele desmancha o catarro. Câncer de próstata. Existe uma planta que sabidamente tem atividade descongestionante da próstata, que são todos os bambus, as taquaras. A taquara, são vários bambus, inclusive esses bambus hoje usados de jardinagem, esses pequenos, né? Com resultados assim concretos. Que as pessoas, inclusive, quando voltam à consulta do SUS, inclusive depois do diagnóstico, claro que em prostatites crônicas não oncológicas, que é a maioria deles, que a próstata aumenta, entende? E tem retenção urinária e tal. Pega a folha do bambu, as folhinhas estão intercaladas. Tu conta para cada 10 quilos uma folha, 2, 4, 6, 8, tu bota mais 2 ou 3, 11 folhas,
1 litro d'água quente em cima, é o chá tu vai tomar durante o dia. O uso de ervas, assim, que eu conheço desde criança, e a maioria eu não sabia para que servia, assim, era tratada quase como pragas, assim, sabe? Inclusive no meu pátio, lá em Canguçu, tem algumas delas, né, que eu não tinha conhecimento, assim, a cancorosa, que ele falou em extinção, em Canguçu tem bastante, falou em banana do mato, também tem bastante, então a planta está em extinção porque são consideradas pragas por não ter o conhecimento, né, então eu aprendi um monte aqui, é um medicamento que a gente tem à disposição na hora que a gente precisa, não tão caro, não com efeitos colaterais, essas coisas todas são muito importantes, né? O uso de ervas medicinais, além de ter um preço viável, possibilita ao paciente um tratamento natural, livre de produtos químicos. A cura vem pela interação com a natureza. É todo um estado de espírito que a gente tem que, assim, assumir a cura, ser protagonista da cura. Nós temos que ser protagonistas da natureza. E nós estamos cada vez mais assistindo. Sentado na frente da televisão, do computador. Não, vamos para lá, vamos cheirar. TV Tradição no Acampamento Farroupilha 2012. Eu estou aqui com o Pedro da Escola de Chimarrão, que vai nos contar um pouquinho sobre a Escola de Chimarrão e sobre essa parceria aqui com o IGTF e o que eles estão trazendo aqui para o Acampamento Farroupilha. Tudo bem, Pedro? Tudo bem? É um prazer me comunicar com os teus telespectadores. A Escola de Chimarrão é uma ONG que já firmou uma parceria com o IGTF desde a Expo Inter e agora estamos no acampamento Farroupilha aqui também. E o nosso objetivo, da escola é fazer o resgate da cultura da erva mate, ou seja, os 500 anos da erva mate, porque antes de existir a palavra Brasil, já se tomava chimarrão por essas terras. Também o aspecto social, que é essa magia da integração. Mostrar para as pessoas a importância do chimarrão para o gaúcho e a importância que ele pode ter para o resto do mundo também. E as propriedades medicinais da erva mate, porque a erva mate tem mais de 150 princípios ativos. E nós, no Instituto, temos um médico pesquisador que nos municia com informações sobre esses estudos e nós procuramos divulgar esses estudos e mostrar para as pessoas por que tomar chimarrão. Porque o chimarrão tem mais de 500 anos e o Brasil e o mundo não tomam chimarrão. O chimarrão está restrito ao sul, América do Sul, sul do Brasil. Então, por que o Brasil e o mundo não tomam chimarrão? Se tem tanto tempo, é sintoma de coisa boa. Ao nosso ver, é porque o gaúcho não sabe muitas vezes por que toma. Toma por hábito e tradição, mas não por convicção ou por conhecimento. Então, a partir do momento que a pessoa começa a saber os benefícios todos que tem a erva mate, o quanto agrega o chimarrão, elas começam a ter um interesse maior nesse sentido, porque quem toma chimarrão todos os dias dificilmente vai ter problema de colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, glicemia, porque a cada dia descobre-se novos benefícios da erva mate. E a Escola de Chimarrão, então, está aí para divulgar esses estudos, para mostrar para as pessoas o quanto é benéfico tomar o chimarrão. Além desse aspecto cultural, do aspecto social, das propriedades medicinais, nós temos vários modelos de chimarrão, até 36 modelos, com destaque para o chimarrão de 11 segundos, se tu permitires, eu faço um ao vivo e a cores. E nós criamos esses modelos justamente para despertar o interesse das pessoas, para dar uma valorização para o chimarrão. Porque se nós perguntarmos para as pessoas, toma chimarrão? Sim. Por quê? A resposta normalmente é, porque eu gosto. Porque eu gosto, porque eu aprendi com meus pais, gosto de me reunir com meus amigos, enfim, isso. Então nós criamos esses modelos para valorizar o nosso chimarrão. Eu sou daquele time que toma o chimarrão porque gosta, por tradição. Agora, sabendo disso, eu já tenho todo um escopo para poder até mesmo argumentar com os meus amigos, os meus companheiros, a minha esposa. Olha, nós tomamos chimarrão porque gostamos e também porque faz bem para a saúde, é anti-câncer. Não é à toa que os meus exames estão tudo uma beleza. Agora eu descobri então por que meus exames estão tudo no espetáculo, não estou com problema de colesterol, de nada. Com 42 anos eu estou bacana. É a erva mate então, gente. Mas o que tu quer? Eu com 59 mais um, com 124 quilos, meu colesterol é 148. Então vamos nominar aqui pro Kaique que vai mostrando. Alguns aqui, ó. Toca de tatu, o Ferradura, o Ventania
Esse aqui é interessante também, o peão pobre. Aqui tem o... O que é peão pobre? Ternou erva. Ternou erva, só tem um pouquinho para botar na cuia. Aqui o gaúcho macho, isso é interessante também, porque conta a história que antigamente a prenda, quando queria... Não havia essa liberdade de relacionamento que nós temos hoje. Meu pai mesmo, para beijar minha mãe, teve que casar, né? Então, hoje em dia a coisa está mais liberta, né? Mas eles usavam, então, o mate como uma forma de se comunicar, né? O rapaz e a moça. Então, quando se encontravam, eles... quando vinha o moço e ela queria namoro, ela botava mel. Se ela queria amizade, ela botava açúcar. E se ela não queria nada, ela preparava esse aí, gaúcho macho, fechava todo ele, fervia bem a água e colocava água pela bomba, né? Então ele queimava a boca para quando fosse tomar. Aqui nós temos o formigueiro, aqui nós temos o meia-lua, o engrenagem e o do prego ali, ó. O do prego. O que é esse prego espetado ali? É justamente para provocar a pergunta. O objetivo do prego é justamente provocar a pergunta. Mas a resposta é outra que tu estás pensando. Acontece o seguinte, que esses modelos de chimarrão, se mexer na bomba, vai prejudicar o funcionamento dele. Então, quando tu recebe uma visita, ou tem um parceiro numa roda de mate que gosta de mexer na bomba, tu faz faz o chimarrão e coloca o prego. E oferece o chimarrão e a primeira pergunta, por que o prego? Mexa no prego, mas não mexa na bomba. Como eu falei, eu vou explicar para os telespectadores a forma de preparar. A coisa é muito simples, eu vou fazer ele devagarinho para entender. Eu vou colocar primeiro uma colher de erva na cuia, já vou colocar água quente a 70 graus na quantidade desejada, ou seja, o tamanho que eu quero que seja o meu chimarrão, normalmente até o pescoço da cuia, pode verificar aqui. Agora eu vou completar agora com erva mate, também na quantidade desejada, eu vou fechar toda a abertura da cuia com erva e vou utilizar a própria bomba para fazer um espaço e acomodar a bomba. Eu vou em busca da água. Encontrada a água, eu coloco a bomba com movimentos leves e laterais. Tá pronto o chimarrão. Fácil, né? Vamos ver se funciona. Vamos provar então o famoso chimarrão 11 segundos. E aproveito para agradecer, Pedro, toda essa tua receptividade, agradecer por esse trabalho aí que tu faz junto ao Instituto Chimarrão. André Magalhães para a TV Tradição no Acampamento Farroupilha 2012. E agora eu vou tomar um mate 11 segundos. O piquete Laço da Querência trouxe como projeto cultural para o acampamento a história da indumentária gaúcha. Para isso, ele trouxe palestrantes e até promoveu um desfile de trajes típicos. A evolução cronológica da indumentária gaúcha e a sua contextualização de acordo com o período histórico foi muito bem abordada pelo piquete Laço da Querência. Buscamos a pesquisa, buscamos visualizar o lado correto. Então, nada melhor do que a gente buscar, desde a origem das nossas pilchas até as nossas pilchas atuais. Esclarecer as dúvidas, principalmente dos nossos associados. Desfiles ilustraram as palestras e foram mostrando a evolução dos trajes gaúchos com o passar dos tempos. Os holandeses, ou os Flanders, são quem faz o comércio triangular, são eles que trazem a mão de obra dos homens negros escravizados para o Brasil, e essa mão de obra vai ser escarciada. Então nós vamos pegar o quê? Mão de obra do índio. As transformações foram acontecendo de acordo com as necessidades e condições, até financeiras, da época. Quando há perda de identidade, perda de características da nossa indumentária regional, é a falta de informação de algumas pessoas. Mas o próprio movimento nacionalista, as pessoas que participam, as pessoas que conhecem as nossas diretrizes, elas vão buscar sempre a autenticidade, sempre buscar os traços autênticos da nossa cultura. Isso falando em traje atual, quando falar em traje histórico, e aí são trajes usados para representação de época, e os nossos grupos, as nossas entidades que trabalham nos nossos festivais, trabalham desde cor, tecido, eles buscam nos seus trabalhos a autenticidade do período representado. Então, o movimento nacionalista, que é um movimento de resgate e preservação,
dentro desse nosso ambiente tradicionalista, tenta preservar e tem conseguido isso. Muita concentração, gestos camuflados e, em alguns momentos, uma exaltação. Mas, moleque! Assim é o jogo de truco, um esporte tradicionalista que agrada a gauchada. E no acampamento Farroupilha aconteceu o terceiro torneio deste jogo. No Rio Grande do Sul, nós temos 2 tipos de truco. O truco cego, que está sendo feito agora, né? E temos o truco de amostra. São distintos na forma de jogar. O truco cego, esse que estão sendo participado, ele é um truco, veio da Argentina. E o truco de amostra, ele é do Uruguai. Dão-se as cartas normal, como se fossem jogos, porém no truco de amostra, a última carta, eles viram ela. E no cego não, no cego é totalmente escuro. O torneio de truco cego contou com 30 participantes. Um trio sairá vencedor, mas para isso, além da sorte, vão ter que contar com uma jornada de 7 horas de carteado. O pequeno Elian joga truco há 1 ano e hoje veio participar da competição. Meu pai, ele joga faz muito tempo e eu sempre vinha nos torneios com ele e olhava ele jogar e gostava, daí eu comecei a jogar. E para quem pensa que a competição é só para homens, está enganado. A Alessandra sabe jogar truco cego desde os 15 anos. Na época que eu comecei a jogar, éramos só eu e a minha irmã, então era bem complicado. O pessoal não que o pessoal não aceitasse, mas o pessoal achava meio estranho ainda. Foram 10 partidas de 40 minutos cada uma. O prêmio foi para a 11ª região, CTG Trilha Serrana de Montenegro. O segundo lugar ficou para o CTG Brasão do Rio Grande de Porto Alegre e o terceiro, o CTG Carreteiro da Saudade de Cachoeirinha. E foi este o troféu entregue ao CTG vencedor. Mas a taça é rotativa. No ano que vem volta para o acampamento Farroupilha para ser passada às mãos do próximo ganhador. Mas claro, cada participante do trio vitorioso levou uma miniatura para casa. No acampamento Farroupilha, o torneio de laço chamou a atenção de quem passava pelo parque. A disputa é incrível. Tem que ter habilidade com a corda, equilíbrio e também a mira certeira. O MTG tem um regulamento campeiro, né? Onde traz todo um detalhamento de como tem que ser o laço, como tem que ser a indumentária do peão, como tem que ser a encilha dos animais, né? Isso tudo é observado. Nós temos uma comissão de brete de solta que eles estão ali fiscalizando todos esses detalhes. Quer dizer, além de ter que estar adequado às normas e legislações, eles ainda deverão ter a habilidade de, em 6 laços, a dupla acertar no mínimo 5. Mas ainda no final de semana o cenário mudou. A chuva tomou conta, mas nada mais comum que tempo fechado nesta época do ano. Levando em conta a chuva, as condições são excelentes, a drenagem funcionou, a brita funcionou. Essa praça aqui, que foi uma ideia maravilhosa, né, que tirou um pouco, às vezes, aquela coisa um pouquinho opressiva que tinha aqui. O centro do acampamento eram ruas, era uma ruela, na verdade. Agora essa praça abriu o acampamento. Eu acho que ele nunca esteve tão bem, tão organizado. E apesar das chuvaradas, que aliás marcam sempre setembro, acho que todo mundo resistiu. Enfim, eu acho que o acampamento é hoje uma das encarnações mais vivas da cultura popular do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. O tema dos festejos Farroupilhas 2012, Nossas Riquezas, será mostrado na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, Beira Rio. 9 carros mostrarão parte das riquezas do nosso estado. E o trabalho no barracão é intenso para deixar tudo pronto para o dia 19. E é aqui, nos barracões do Porto Seco, que o tema Nossas Riquezas ganha vida. A escolha do tema foi celebrada pelo artista que há 9 anos desenha os carros. O que nós estamos conseguindo é harmonizar o desfile de uma forma bem melhor do que nos anos anteriores. E outra coisa é o tempo que se está fazendo isso, é que nos dá uma certeza de que está melhorando. Um dos desafios este ano foi deixar os carros mais próximos do chão, promovendo assim uma maior interação com os que participam do desfile a pé. É poder transmitir, por exemplo, a qualidade do conjunto.
né, da dança, da coreografia, da manifestação, das tradições, dos bichos. E todo o esforço do pessoal do barracão poderá ser conferido no dia 19 de setembro, a partir das 21 horas, quando acontece o desfile temático dos Festejos Farroupilhas 2012. Eu gosto de desafio, eu gosto desse tipo de envolvimento. E ano a ano se apresenta um fato novo. Antes mesmo de entrar na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, os ânimos já estavam à flor da pele. Minutos antes, ainda era tempo de ensaiar e combinar os últimos retoques. Nós somos representando um dos símbolos do Rio Grande do Sul, que é o brinco flor de princesa, e mostra a fragilidade na mesma hora, a força da mulher gaúcha. E a gente está mostrando que a gente está se importando mesmo, né? Representar o nosso Rio Grande, então claro que sempre bate um nervoso. A expectativa estava até nas crianças. Tá nervosa aí antes de começar o desfile? Muito. Por quê? Ah, sei lá, pode errar alguma coisa. E a gente vai ficar dando voltas no carro. Ainda mais sendo flores, né? O importante é fazer bonito, porque a tradição merece. Esse grupo vai representar a miscigenação do nosso povo. Eu acho muito importante porque eu estou dando valor às tradições do meu Pampa. Nós estamos representando hoje na avenida o grupo de italianos, vamos dançar a tarantela. Nos cabe levar adiante, né, toda essa cultura e essa tradição. Um desfile cheio de cor, alegria e história. Traz as diferentes vertentes culturais do Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul tem várias vertentes, né? Isso é muito importante destacar. Um pouquinho antes de começar, a patrona dos Festejos Farroupilhas recebeu uma lembrança pelo evento e logo depois iniciou o desfile temático da Semana Farroupilha. Meu Rio Grande do Sul, meu Rio Grande, meu chão, cantando tuas belezas, festejamos nossas riquezas. O primeiro carro ressaltou etnias, a miscigenação dos povos, os primeiros colonizadores do estado, portugueses, espanhóis, alemães, italianos, povos que defendem suas ideias e valorizam nossa história. O segundo carro destacou os símbolos naturais do Rio Grande do Sul, a fauna e a flora, os animais em extinção. O terceiro mostrou a importância da água, a simbologia, o resgate dela, propulsora do funcionamento do moinho, a água, a essência da vida. O quarto carro ressaltou a produção agrícola, com uma coreografia que representava a história e a origem da agricultura, o preparo com a terra, o plantio e a colheita. No quinto veio a chegada dos imigrantes alemães e italianos, quando surge a indústria familiar que favorece o desenvolvimento do nosso Rio Grande. No desfile foi destacado também a responsabilidade com o meio ambiente, a reciclagem, a sustentabilidade. O sexto carro temático mostrou o desenvolvimento do comércio. Até imitações de notebooks foram para a avenida. A invernada destacou a evolução dos gaúchos na venda e na compra de produtos. E chegou a hora de mostrar a importância da energia que ilumina as nossas vidas, a produção da luz, como é feita, os lampiões e os candeiros da época. No oitavo carro, os participantes exploraram o extrativismo, as riquezas das nossas pedras preciosas e das minas, a areia como elemento fundamental da construção civil, itens que contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado. O último carro a entrar na avenida ressaltou a nossa cultura, nossos costumes, as manifestações típicas do nosso povo e a difusão do conhecimento gaúcho. Meu Rio Grande do Sul, meu Rio Grande, meu chão. Depois deste espetáculo de dança, de alegorias, de cultura, foi possível conhecer um pouco da história do nosso povo gaúcho e do espaço em que vivem. Rio Grande do Sul, meu Rio Grande, meu chão, cantando tuas belezas,
nossas riquezas. O encerramento das comemorações da Semana Farroupilha em Porto Alegre foi marcado pela cerimônia de extinção da chama crioula. No início da noite desta quinta-feira, feriado de 20 de setembro, pessoas já aguardavam os cavaleiros do movimento tradicionalista gaúcho. Com a chegada deles, prendas e peões se posicionaram para a cerimônia e recolhimento das bandeiras. O hino nacional foi cantado. A chama crioula foi extinta no dia em que marca a Revolução Farroupilha, apagada no Parque Harmonia, mas não do coração dos gaúchos. No encerramento da solenidade, no palco principal, o violinista Marcelo Caminha deu um show no violão.